Questão número 7, de deslocamento de equilíbrio. Nós temos uma questão bem complexa da FUVEST, questão escrita. Uma solução obtida pela dissolução de cloreto de cobalto 2 em ácido clorídrico tem-se o íon cobalto, todo complexado com água. Essas 6 moléculas de água só indicam isso, que nós temos o cobalto com várias moléculas de água ao seu redor. E que quando esse cobalto 2 interage com o cloreto, forma-se um novo complexo, um complexo de cobalto com 4 cloros ao seu redor. Perceba que houve uma substituição do ligante. O cobalto estava inicialmente ligado com água, a água foi chutada pelo cloro. E agora o cloro é que vai dominar a atmosfera desse átomo de cobalto. E as moléculas de água saem fora. Nesse deslocamento, você tem a formação de novas cores. O que antes era rosado, na presença da água como ligante, agora fica azulado na presença do cloro como ligante. Essa solução foi dividida em 3 partes. Portanto, este equilíbrio, com esses 2 compostos, estão em equilíbrio em 3 tubos de ensaio, cada uma colocada em um tubo de ensaio. Cada tubo de ensaio foi submetido a uma temperatura diferente, sob pressão ambiente, como ilustrado abaixo. Então nós temos aqui 3 frascos A, B e C com diferentes temperaturas. O A a uma temperatura ambiente, aberto ao ar. B com água em ebulição, ou seja, 100 graus Celsius como uma fonte de calor. E C com gelo e água como uma fonte de retirada de energia. Em que sentido a reação acima representada absorve calor? Bom, vamos primeiramente notar que a água em ebulição é uma fonte de calor. Nós temos a vizinhança com calor aquecendo o sistema, que é o que está no tubo de ensaio. Perceba que ao redor, por estar quente, a reação acaba tendo uma coloração azulada. Ou seja, ao absorver calor, ela se torna azulada. Portanto, qual reação você acha que tem um sentido endotérmico? A reação que produz rosado ou a produz azulado? Produz azulado. Quando você se depara com todo esse calor ao redor dessa água em ebulição, a reação absorve este calor e fica azulada. Portanto, a tendência dessa reação é ser endotérmica no sentido de formação do azul. Essa deve ser a sua resposta. Então, em que sentido a reação acima representada absorve calor? No sentido de formação de produtos. Justifique. A água em ebulição fornece calor para o equilíbrio, deslocando ela para o sentido azulado. Como o sentido azulado é no sentido de produtos, a reação é endotérmica. Na formação de produtos, ela será endotérmica. E na formação de reagentes, será exotérmica. Item B. Em qual desses 3 experimentos a constante do equilíbrio apresentado tem o menor valor? Uma vez estabelecido o equilíbrio, vocês perceberam que a minha mão gesticulava quase sempre, afirmando que subtraiu aqui, cresceu ali. Isso indica para nós a concentração dos reagentes e dos produtos. Quando você modifica a temperatura, você destrói toda a constante de equilíbrio, ela fica com vários valores possíveis. Portanto, nesses 3 frascos, será possível determinarmos 3 constantes de equilíbrio, pois são 3 temperaturas diferentes. Somente a temperatura altera a constante de equilíbrio. Vamos pensar que a concentração azulada indica maior produtos. Nós sabemos que a constante de equilíbrio é produto sobre reagentes. Portanto, se eu tenho a cor azulada, isso evidencia muitos produtos e poucos reagentes. Significa que a constante de equilíbrio na situação B é muito grande, pois tem muito mais produtos do que reagentes. Já no rosado, você tem uma maior quantidade de reagentes, e como a constante de equilíbrio é produto sobre reagentes, quanto mais reagente, menor vai ser essa conta, ou seja, a constante de equilíbrio é baixa. Portanto, é neste experimento, no experimento C, em que nós teremos a menor constante de equilíbrio, pois existe uma grande quantidade de reagentes e uma pequeníssima quantidade de produtos. No ar, podemos dizer que está em equilíbrio, que está próximo da igualdade, ou seja, uma constante de equilíbrio igual a 1, pois a cor violeta, sendo uma mistura de azul com magenta, que é um rosado, um violeta, esse violeta indica para nós um equilíbrio
razoavelmente equilibrado em termos numéricos mesmo, quantidades iguais dos componentes, o que indica uma constante praticamente 1. Então, no item A, constante aproximadamente 1, no item B, a constante muito maior do que 1, e no item C, a constante muito menor do que 1. Com isso, o potinho C é o que tem a menor constante de equilíbrio.